As influências dos habitantes da baixa atmosfera. Os viventes aí do universo estão todos sujeitos às influências do povo da baixa atmosfera. E é por isso que no mundo há confusão entre todos, porque o vivente não tem equilíbrio, não pode ter regulagem, influenciado pelos habitantes da baixa atmosfera, onde existem os bons e os maus, de todos os caracteres, para fazerem tudo sem olharem se é bom ou mau. Eis a razão do vivente: uma hora está pensando bem, outra hora pensando mal. Uma hora está triste, outra hora está alegre. Umas vezes animado, outras desanimado, sem saber porquê, sem poder explicar essa mudança. São influências que o vivente recebe dos habitantes da baixa atmosfera, de bons ou maus habitantes. E por isso, o vivente não tem estabilidade, variando de pensamentos e de atitudes constantemente. Tudo por estarem sujeitos às influências do povo desse vácuo que existe entre a Terra e o Sol. E os que não querem reconhecer a sua natureza, como todos os cegos de olhos abertos, é que vivem nesse mundo, e aí eis a origem de todo o sofrimento horrível que se vê aí no mundo, por não terem o verdadeiro conhecimento do que é o mundo, do porquê assim são e do que são. É que o vivente implanta o sofrimento dos dias vindouros e do presente, como já o implantou no passado, por não ter certeza do porquê ele assim é e todos assim são, do que foram, do que devem ser, do que têm que ser, porque com o tempo todos chegarão aos seus lugares forçados pelo sofrimento que aperta cada vez mais universalmente. Por os viventes serem completamente desconhecidos da sua própria natureza, é que vivem sofrendo, e quanto mais fazem para andar melhor, mais tudo vai a pior. Mais desentendidos ficam, mais o sofrimento aumenta, mais o martírio reluz, mas alguns, entrando por essa porta da espiritualização, já ficam perto dessa outra, que é a do astral superior. E aqui estão os dados escritos esclarecendo como se alcança, como se chega cá, na planície racional, por meio da imunização racional. Há viventes que abraçam somente o povo mau e perverso da baixa atmosfera. Esses tornam-se perversos, vingativos e malfazejos. São viventes de natureza ruim que precisam de um freio para serem corrigidos nos seus íntimos de perversidade. São viventes impossíveis que precisam de quem os domine, de índole tão má que há necessidade de serem controlados pelos seres invisíveis da baixa atmosfera, que, embora maus, freiam com suas influências os instintos de perversidade desses viventes. A ciência e o espiritismo. Aqueles que seguem a espiritualização de diversas denominações vão sendo lapidados com muita dificuldade, até chegarem à planície racional. Mas o vivente que seguir esta escrituração não precisa dar uma volta tão grande, porque nestes dados encontrou o caminho e a entrada direta para a planície racional. Estes pontos precisam ser bem esclarecidos
porque são o essencial à vida de todos e o seu conhecimento evitará ao vivente todos esses sofrimentos que se vê no mundo. As crianças já vêm sendo criadas com essa educação, seguindo uma infinidade de filosofias, superfilosofias e contos, e só quando souberem o que aqui está escrito é que irão fugir dessas normas para dizerem: eu agora sei com consciência o que é a natureza de todos e não posso mais alimentar as amarguras dos dias vindouros, procurando esclarecer-se e esclarecer todos pelos meios claros e certos que aqui estão provados e comprovados para o bem do vivente. Vejam bem como o Espiritismo tem progredido nestes últimos tempos. É uma coisa assombrosa. O povo se afasta de outras filosofias procurando encontrar o apoio no Espiritismo, que já se tornou mais do que popular, espalhando-se por todos os lugares, cada vez aumentando mais. São os primeiros passos para alcançarem a planície racional ou não alcançarem esta graça. Uns a alcançam e outros não, e muitos já começam aqui a conhecer, contando com as influências da planície racional. Todos os que conhecem a sua natureza e guiando-se pelos pontos provados e comprovados que aqui estão, seguirão sempre certos, ao passo que aqueles que saírem desta norma sofrerão dobrado por seguirem a dúvida e o erro. Está aí a causa e a origem do sofrimento de todos, a atuação que os viventes sofrem sob a influência dos habitantes do vácuo, onde todos vivem na dúvida e na experiência. Não há entendimentos. Na mesma hora em que estão se entendendo, desentendem-se. Tudo isso devido à atuação que obriga o vivente, nestas condições, a ser um perturbado, fazendo-o chegar ao seu caminho de qualquer maneira, pelo bem ou pelo mal. Por isso a ciência fez cientes a todos de que tinham espírito. Como quem diz, todos são espíritas, todos têm que procurar por eles. Espírito é coisa invisível, superior à vossa categoria, dominando sobre todos os pontos de vista a todos os viventes desse mundo. O vivente que tem conhecimento da sua natureza deve colaborar em benefício de si mesmo, pois do contrário nada conseguirá e sofrerá dobrado, porque erra com consciência e não por inocência. É consciente do seu erro e se mantém esse erro é porque quer sofrer. Os inocentes têm o desconto por serem inocentes, mas os conscientes não. Esses não merecem o desconto e sofrem dobrado porque trabalham contra o seu sossego, contra a sua dignidade, contra a sua felicidade, contra a paz e contra tudo que é bom, procurando somente o mal para si mesmo, e por isso, vejam que ninguém tem sossego em lugar nenhum, ninguém vive satisfeito, não há compreensão, pois vivem mais contrariados do que satisfeitos, pensando nisto, naquilo ou naquilo outro. Os viventes sentem um estado de coisa dentro de si que nem sabem explicar. Sentem-se fatigados, cansados, indispostos e sem ânimo, muitas vezes, de cuidar dos seus afazeres. Enfim, perturbados de uma tal forma que o sofrimento vem provar que todo ser humano é um espírito,
que se mantém na metade do saber, e por isso mais nada sabe de si, aprendendo sempre, perseguidos pelos viventes do vácuo da baixa atmosfera, que estão incumbidos pela própria natureza de fazerem a força de tantos padecimentos com que todos cheguem aos seus lugares o mais depressa possível. A natureza já está incumbida de fazer com que o vivente volte ao seu lugar de origem e, por isso, de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal, vai fazendo com que o vivente procure o caminho da imunização racional para alcançar a planície racional. Para os que procuram o bem de si mesmos, está aqui o mapa da trajetória em vossas mãos, conhecendo o que são, o porquê assim são, o que os teimosos não querem compreender agora, amanhã, com o decorrer dos dias, vão querer e implorar. Os espiritualizados espíritas em experiências também chegarão por esse meio a conhecer a imunização racional. Mas os que agora estão conhecendo esta obra, esta exposição da verdade das verdades, não precisarão dar essa volta tão comprida, por terem aqui a salvação no livro Universo em Desencanto. Foi dito que todos são animais racionais, mas, com o tempo, deixariam de o ser. E por conhecerem o que estão conhecendo pela imunização racional, passarão de animais racionais para racionais puros. Foi dito que todos eram animais racionais, por serem muito atrasados e não conhecerem o verdadeiro natural do ser humano. Mas com o tempo, com os esclarecimentos que aqui agora estão chegando, é que chegarão todos aos seus verdadeiros lugares o mais breve possível. É bem desagradável viver como vivem, uma vida de infelicitados, de infelizes, e por isso se diz uma vida de animais racionais, que agora, por meio destes esclarecimentos, modifica-se-á, passando a ser uma vida de felicidade. O vivente não estará mais preocupado nem exposto aos verdugos das encostas de anil, que são os viventes invisíveis, habitantes aí do vácuo, incumbidos da tarefa de atordoar e mutilar todos, e que fazem tudo quanto é de ruim para dar o desassossego e a intranquilidade a todos da terra. O dever de fazer propaganda deste conhecimento. O vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para a frente, se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor na sua vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente. É o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vêm, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre o afligiram. Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem de bem para si e para o próximo, para todos os que conhecem e para os que desconhecem. Sim, todos procuram o bem de si mesmos, mas não sabem como encontrá-lo. E todos os que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem, para o bem do seu próximo,
estão em falta grave, diminuindo o seu prestígio, perdendo o mérito para alcançarem e serem contemplados de tudo que necessitam, que imploram e desejam. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece, para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se entende. E por isso é dever de todos, muito delicadamente, fazer a divulgação desta obra em benefício próprio e de todos os viventes desse mundo. O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o seu bem. E para isso devem lerem para guardarem para si e para esclarecerem aos demais tudo de bem que agora é chegado pela obra Universo em Desencanto. Tratem de semear o bem para colherem um bem muito maior ainda. Tratem de fazer a propaganda do bem para o próximo, que seus benefícios terão. Quanto mais não seja ao fazerem uma visita, depois de conversarem as frivolidades costumeiras, que benefício nenhum trazem, entrem com este assunto o conhecimento da salvação eterna, da imunização racional, para o bem de todos e de si mesmos. Expliquem as verdades que aqui estão expostas, com a máxima delicadeza, conversando com calma, para atrair a atenção e a compreensão do próximo. O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão, e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque todos o procuram no mundo. E o vivente que se esforçar pela divulgação desta obra chegará a um ponto jamais esperado, em virtude da sua obediência e persistência. Esta é uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita nem doutrina. E por isso não ataca, não ofende nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos, que não conheciam. Não interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, começam a dizer asneiras quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é religião, é um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Não é espiritismo, e sim um conhecimento que interessa a todos. Então pergunta o vivente: e quem dá este conhecimento? E eu respondo: é o racional superior. E o vivente insiste: e quem é esse racional superior? Eu esclareço: o racional superior é de um mundo muito superior ao vosso. Não é espírito. É um vivente como os daí da terra, diferente apenas porque não é terreno. Espíritos são viventes que habitam o vácuo entre a terra e o sol e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O racional superior é de um mundo muito superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da terra, por serem estes feitos da mesma natureza e por isso terem a faculdade de uma comunicação natural. O espírito comunica-se com os habitantes do mundo por meio de irradiações,
e os habitantes do mundo racional fazem suas comunicações através da imunização. A irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético, e a imunização é do mundo racional, que fica muito acima do Sol, com seus habitantes e progresso muito diferente do vosso. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e transmite de um lugar que não enxergam. O que é espiritismo? Espiritismo quer dizer experiência, expansão, e é por meio das experiências que os espíritas conseguem descobrir alguma coisa, fazendo espanto e prosseguindo sempre em evolução para encontrarem o princípio e o fim de tudo. Expandem-se e elevam-se cada vez mais até chegarem a alcançar a racionalização, a imunização. Então aí o vivente tem a sua situação definida porque se tornou um imunizado, um porta-voz autêntico que encontrou o seu lugar por meio das experiências, por meio do espiritismo. Espiritismo quer dizer tudo de origem de experiência, donde surgem os espertalhões, os especuladores e os mentirosos. Há viventes que dizem estar com a verdade e, por meio de truques, exploram e enganam os mais atrasados. Existem viventes que dizem estar manifestados com santos para poderem enganar, ludibriar e atrair melhor os crentes, aproveitando-se da sua fraqueza e do seu fanatismo para manejarem esse povo e o explorar como entendem. Dizem estarem manifestados com este ou aquele santo, com o espírito do pai deste ou daquele, com o espírito da mãe de qualquer um dos viventes, e estes, por não terem conhecimento dessas coisas, ficam atraídos, surpreendidos, emocionados e escravos desses santos todos, para então serem manejados e explorados indefinidamente. Um vivente de ideias claras não aceita isso, porque logo vê a mentira em tudo que se lhe apresentam. Mas nem todos enxergam, nem todos têm o mesmo adiantamento. A maioria do povo é atrasado. Então, desses meios saem muitos viventes derrotados para o hospício, porque o meio é ruim, é mau, e só adotam aí tudo quanto é de ruim, tudo quanto é de mau. E por quererem ser puros, dizem que recebem santos. Enfim, o atraso é muito grande. E tudo isto é adotado no meio do povo atrasado, onde se vê o maior sofrimento, cada vez aumentando mais, por ser mal tudo aquilo que adotam. Esse é o fim a que o Espiritismo leva. Sofrimentos, martírios, vítimas de coisas que não conhecem, frutos de experiências e nada mais. Em outros meios mistificam de modos mais suaves, recebendo espíritos de pessoas que já morreram aí na Terra. Grossa fantasia e autêntica mistificação. Ninguém tem espírito no corpo, ninguém carrega esse sobressalente. Existem meios em que dizem receber espíritos de bichos, como o de cachorros, e chegam querendo morder a todos que estão presentes. Não existe ninguém que tenha espírito no corpo, nem nos animais racionais, nem nos irracionais. A explicação é muito simples.
Os habitantes da baixa atmosfera estão incumbidos de perseguirem e trazerem ao conhecimento dos viventes aí da Terra toda a verdade do vosso natural de racionais, por todos já serem feitos assim pela própria natureza, com poderes para captar as influências desses habitantes, é que eles aí se apresentam como o espírito deste ou daquele para serem recebidos. E assim tinha que ser para que todos possam chegar a seus lugares de racionais por meio da imunização racional. Esses habitantes colaboram com os viventes aí da Terra para irem lapidando-os e poder ficar mais fácil alcançarem a imunização racional. Imunizado, o vivente completa o seu verdadeiro natural. Esses viventes do espaço apresentam-se nesses meios da maneira que entendem, para assim colaborarem com o vivente, a fim de que este alcance a imunização. Se o meio é bom, eles colaboram para o bem, e se o meio é mau, eles colaboram para o mal. De qualquer forma, eles se apresentam para o desenvolvimento do vivente. A sabedoria do mundo é só de sofredores. Todas as sabedorias que as ciências do mundo apresentam são ciências de sábios sofredores, e por isso todos sofrem. O mundo baseia-se em sabedorias de sofredores, e quem se baseia em ciências de sofredores tem que sofrer também, porque o seu saber não adianta nada, pois continuam sempre sofrendo. Sofrem os que sabem, os sábios, sofrem os que nada sabem e sofrem os que dizem que sabem. Portanto, o que adianta é saber? Saber para sofrer não adianta nada. É um saber de atrasados, é um saber que atrasa, é um saber para aumentar o sofrimento. E por isso, quanto mais sabem, mais sofrem. Não adianta nada o saber desse jeito no mundo. São as tais ciências desnecessárias, são as tais sabedorias sem necessidade. Do saber que necessitam para viver, nada sabem. Tratem, portanto, de evoluir no que mais falta faz a todos, porque, do contrário, o sofrimento será cada vez maior. E por isso, quanto mais o vivente faz para não sofrer e para melhorar, mais piora. Desse jeito é lutar em vão. Todos sofrem, enquanto viverem assim, trabalhando contra a sua própria natureza, trabalhando contra si mesmo. Por todos viverem contra a natureza é que ela se revolta contra seus próprios habitantes, oferecendo-lhes então terremotos, faíscas elétricas, chuvas demasiadas, calor demasiado, doenças esquisitas, enfermidades de todos os jeitos. Enfim, a natureza revolta-se contra seus feitos, contra si mesma, desfavorável a si mesma, fazendo dos viventes uns perturbados sem sossego, sempre doentes, portadores de tudo quanto há de ruim e desagradável, aparentando que não são, pensando serem limpos e muitas vezes chegam até ter nojo de si mesmo que fará dos demais. Tudo isso é castigo da própria natureza por viverem todos contra ela, trabalhando contra si mesmo. Razão porque assim são, sem nunca encontrarem melhoras, e sim tudo pior. Muitas vezes aparentando estar bem, mas aparências não são verdades, e por isso tudo se aniquila e todos sofrem, passando por pedaços irresistíveis, chegando muitas vezes a pedirem a morte.
E vivem esses idiotas à procura de sossego, à procura de felicidade, da saúde, e nunca as encontrando, cada vez indo para pior, por viverem trabalhando contra a sua própria natureza, e quem trabalha contra a natureza perde tempo e sofre miseravelmente. Todos os habitantes desse mundo estão aí expostos aos espíritos invisíveis do vácuo, que fazem tudo quanto é de ruim com todos, para que esses habitantes cheguem o mais depressa possível a conhecer a sua natureza e a compreendê-la, a necessidade dessa correspondência. É por isso que o Espiritismo vem erradamente progredindo de uma forma fantástica por todos os lares e por todos os cantos do mundo, por acharem que nele está a salvação de todos. Os que não aceitavam o Espiritismo estão aceitando-o, os que não queriam estão querendo-o. Sim, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Mas na imunização racional irão admitir, porque chegarão à conclusão de que é a única forma para acabar com o sofrimento do mundo. Os que não compreenderem a sua natureza por bem, irão compreendê-la por mal. Aos rudes, aos endurecidos, o sofrimento tira essas manhas todas, tira o orgulho e a presunção, acabando com tudo isso. Há viventes que são piores que feras indomáveis. E para esses assim, todo o sofrimento é pouco, e só com o desenrolar da vida, sempre em sofrimentos constantes, é que chegarão a compreender a sua própria natureza. E assim vivem essas feras brigando com tudo, por isto ou por aquilo, demandando por isto ou por aquilo, por negócios, ou seja lá porque por. Vivem os viventes em certas horas, num inferno em vida, desesperados, sem sossego, em certas horas e certos dias nem vivem, vegetam, abafados e sem ar, suspirando e lamentando-se. Tudo isso por viverem contra a sua própria natureza, trabalhando contra si mesmo, sempre desfavorecidos em tudo e sempre descompreendidos. Uma hora estão se compreendendo e na mesma hora descompreendidos. São amigos hoje e serão inimigos amanhã. Aparentemente estão bem hoje e amanhã estarão mal. Portanto, todos vão de mal a pior. E por isso, vejam como gozavam há séculos passados e como tudo tem piorado de um século para cá. E no futuro, tudo irá piorar, pois enquanto não chegarem a seus lugares, o sofrimento não acabará, e só depois de todos nos seus lugares é que, ao invés de irem para pior, como iam, irão todos para melhor. Todos estão pela metade do saber, e por isso são considerados médiums. E para concluírem esse saber, terão que chegar à conclusão de que precisam encontrar o natural de si mesmos, para então abraçarem o Criador, pois enquanto não abraçarem o Criador, o sofrimento aumentará sempre, estarão incompletos de sua natureza, e só abraçando o Criador estarão completos de tudo, com sua natureza trazendo para si tudo de bom e melhor ainda. E pergunta o vivente: como podemos abraçar o Criador? Eu respondo: conhecendo o que não conheciam e estão agora conhecendo, a imunização racional. Não confundam, entretanto, com a espiritualização. A espiritualização é apenas uma forma que encaminha para a imunização racional.
Mas o vivente, já conhecendo a imunização, que é esta escrituração que aqui está em vossas mãos, precisa apenas conhecer e ficar ciente de todo o seu conteúdo para ficar completo de tudo de sua natureza e alcançar as graças do racional superior. Na espiritualização, o vivente está ainda incompleto de sua natureza e, por isso, embora em mais da metade do caminho, continua incompleto. Completo, o vivente somente estará com a imunização racional, pois se estivesse na espiritualização o que todos precisam para completar a sua natureza, o espiritismo, que já é muito antigo, teria definido tudo o que existe no mundo, mas não o fez nem o poderá fazer, porque espiritismo quer dizer meio caminho andado, e este caminho completo só com a imunização racional. Como é a imunização racional? Existem os cegos de olhos abertos que não acreditarão que isto virá para o vosso tempo, argumentando de diversas maneiras, sem saberem que a imunização racional é um conhecimento natural de definição de tudo, completamente independente de tudo quanto é filosofia ou superfilosofia, cujo valor está no saber e cujo saber é suficiente para o alcance da imunização, por ser a imunização uma coisa da natureza a que o próprio vivente pertence. Para a imunização ser alcançada pelo vivente, é apenas necessário ler e saber o que esta escrituração prova e comprova, mostrando a todos a verdade das verdades. Aquele que sabe é dado o dever de esclarecer aos demais. Mas o vivente que não conhecer completamente tudo isto que aqui está demonstrado, deve ficar quieto, procurar primeiro conhecer de princípio a fim, para depois então saber conversar com base definidamente, autêntica e calmamente. O vivente, quando não conhece, quando não está bem inteirado do assunto e vai dar explicações, fica um tanto nervoso, com receio de esquecer o que já leu. E por isso é preciso ler muitas vezes. Conhecedor de todo o teor desta obra, deve então palestrar com quem não conhece, certo de que os habitantes da planície racional estão acompanhando todas essas coisas e outras mais. É certo que quem não sabe o que diz, muito menos sabe o que faz. É muito vergonhoso o vivente querer fazer críticas daquilo que não sabe do princípio ao fim. São os tais que acham tudo impossível, porque não conhecem o princípio nem o fim, e se conhecessem, assim não procederiam. O vivente, quando não conhece as coisas do princípio ao fim, deve ficar calado. São viventes a quem faltam as principais virtudes da educação do mundo, que a principal é a educação. O dever do vivente, quando não sabe e não conhece as coisas, é pedir esclarecimentos sobre este ou aquele assunto de que tem dúvidas e não impugná-los ou discordar, como coisa que soubesse o que está dizendo, falando a esmo erroneamente como um papagaio. É uma infelicidade muito grande o vivente querer discutir ou conversar sobre aquilo que não sabe ou não conhece completamente. Todos pertencem a essa natureza, embora a natureza de todos seja diferente. Não há igualdade num certo ponto de vista. Mas no que se refere à possibilidade da imunização,
todos são iguais, todos estão na metade do saber. Agora, muitos, por não conhecerem essa natureza, dizem que não poderão ser imunizados e, mesmo que pudessem, não queriam fazer por onde. Não queriam esse compromisso consigo, como se uma coisa natural do próprio vivente fosse um compromisso. O vivente, por não conhecer a sua natureza, diz uma infinidade de asneiras, muitas vezes por ser muito adiantado, mas para o conhecimento deste ponto é muito atrasado, pois este é um ponto completamente desconhecido do vivente. O vivente nada conhece da sua própria natureza. Outros viventes dizem ter vontade de serem imunizados e terem a proteção de todos os viventes da planície racional. Falam assim também porque desconhecem a sua natureza e vivem a correr diversos meios à procura de se desenvolverem e nunca passam do que são, porque só encontram mistificação. Mistificação muito parecida com o espiritismo, e por não ser o espiritismo verdadeiro, é que o vivente não passa do que é, e só quando acertar com o verdadeiro espiritismo é que num instante estará no seu lugar, num instante estará desenvolvido. Mas por prevalecer em muitos lugares a mistificação, é que o vivente corre uma porção de lugares e não passa do que é. Onde há mistificação, não há força. A mistificação é uma coisa parecida com o espiritismo. E por os mistificadores não poderem auxiliar os viventes, dizem-lhes que eles não nasceram para trabalhar nessa encarnação, e sim na outra. E assim vivem os mistificadores dentro desses meios, sem nada fazerem. É por isso que existe essa grande confusão no espiritismo. Uns dizendo que o vivente não está preparado para receber as influências dos espíritos, e outros têm a faculdade de receber essas influências. Tudo é mistificação, tudo é um grande mistério que os mistificadores usam para encobrir a sua falta de capacidade, falando só asneiras e pensando estarem muito certos nos seus argumentos. Na base racional, não é preciso o vivente se desenvolver através do espiritismo. Conforme o vivente vai lendo, vai tomando conhecimento do teor desta obra, vai sendo imunizado. A imunização é o seu próprio natural, e depois que o vivente está imunizado integralmente, é que começa a se expandir naturalmente, é que vai vendo que está imunizado. Conforme vai lendo diariamente, vai sentindo os efeitos da imunização. Só falta ao vivente completar o saber que aqui está nesta obra para ficar completo de tudo e alcançar, pela imunização, a sua redenção eterna. O saber é a coisa principal que está faltando na natureza de todos os viventes. A imunização racional não tem relação absolutamente nenhuma com filosofia, superfilosofia e contos. É uma coisa da própria natureza do vivente, é natural. Mas quem não conhece pensa que é espiritismo e que, ao querer imunizar-se, está assumindo um compromisso. Não compreende que a imunização é uma coisa natural que o vivente alcança naturalmente, por ser a natureza própria ao natural da imunização. Há quem não acredite
numa ou noutra doutrina. Quem não queira saber de uma ou de outra religião, como coisa que conhecesse tudo e soubesse da solução de tudo. E por isso falam em espiritismo com qualquer um no espiritismo que todos conhecem. O que não conhecem é imunização racional. Ninguém sabe o que é imunização, nem mesmo de nome. O vivente, quando não conhece, deve tratar de conhecer primeiro, para depois saber o que diz. Quem entra a falar em assunto que não conhece, não pode chegar a bons resultados e prova que não respeita esse assunto. Os que vivem sob o abrigo racional, sempre reflorescendo, como diz o próprio nome, racional. E assim sendo, a estes, tudo no mundo de bem para melhor. Tudo sempre em multiplicações de engrandecimentos sobre todos os pontos de vista. E as figuras que ostentam na imaginação, ao contrário do que o racional superior diz, são puras figuras de irrequietações de ideias tiradas da parte magnética do próprio corpo, são dadas às variações de pensamentos, por os corpos serem produtos e geradores de duas forças, a elétrica e a magnética. O pensamento elétrico é bom e o pensamento magnético é mau. Eis a razão dos viventes viverem como que numa balança, ora pensam bem, ora pensam mal, ora satisfeitos, ora insatisfeitos. Umas vezes alegres, outras tristes, aborrecidos ou contrariados. E é bem triste os viventes esquecerem o que aprenderam para assim não viverem, pois já sabem que sua natureza é elétrica e magnética, e que ora só trabalha a ação magnética, o pensamento magnético, ora a ação elétrica. O que é da ação magnética é ruim, e o que é da ação elétrica é bom. Todos são assim, a não ser os viventes imunizados, que têm mais regulagem do que outro qualquer, em virtude da imunização ser superior e governar essas duas correntes. A imunização traz então o equilíbrio, exerce a sua influência sobre a força magnética do próprio vivente. A parte magnética do corpo humano, sendo muito desenvolvida, atrai correntes magnéticas invisíveis, começando aí então a irradiar maus pensamentos, ideias e imaginações de todos os jeitos e de todas as formas, porque as correntes atraídas são superiores às do próprio corpo, e assim se dá também com a parte elétrica do próprio corpo, sendo que esta é desenvolvida para o bem. Se o corpo está mais carregado de força elétrica, quanto mais carregado, mais atrai as correntes elétricas invisíveis, e o vivente pensa melhor, imagina melhor e melhores sentimentos tem. Tudo isso porque são aparelhos elétricos e magnéticos, feitos dessa natureza também elétrica e magnética. Então pergunta o vivente: e pode haver regulagem? Digo eu, pode. O vivente pode ser regulado pela imunização racional, depois de imunizado racionalmente. A imunização regulariza e por isso diz imunização racional. Imunização quer dizer pureza, justiça, clareza, equilíbrio, limpeza e perfeição. Portanto, mais elevado em tudo, por tudo. Por isso, imunização racional quer ainda dizer imune racional, sem mácula, fora de todas
as torpezas de todas as impurezas. Portanto, para o vivente ficar regulado, só depois de imunizado. E para imunizar-se, para alcançar a imunização, é preciso somente ler. O vivente lendo vai sendo aos poucos imunizado. E com o tempo, conforme vai lendo, adianta-se sobre o conhecimento natural até ficar completamente imunizado. É muito prático, sem esforço e sem sacrifício. É deste saber que todos precisam. E para alcançar este saber é necessário apenas ler. O vivente que é imunizado vive aí nesse mundo, mas não mais pertence a ele. Sim, porque não nascerá mais aí, em virtude da imunização racional ser da planície cá de cima, onde estão os outros puros e perfeitos, que foi de onde saíram para aí, e por a imunização ser feita de cá, é que as 7 partículas que aí se acham deformadas nessas 7 partes irão sendo trazidas para o seu estado natural, que é aqui em cima, na planície racional, conforme os viventes vão sendo imunizados, e essas partes trazidas para aqui darão forma aos verdadeiros corpos naturais, e uma vez esses corpos aqui feitos, não mais nascerão aí nesse mundo de encanto, nesse mundo de deformação. Está aqui um pedaço do conhecimento de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O vivente, uma vez imunizado, está de posse de regulagem. A imunização regula tanto a parte elétrica quanto a magnética. E o vivente sem imunização está ao sabor dessas duas correntes, ficando completamente desequilibrado, como todos no mundo são, onde reconhecem que o desequilíbrio é grande e que todos os seus componentes são mais do que desequilibrados, reinando por esse motivo o sofrimento. A imunização racional é desta forma a salvação eterna de todos. Todos irão querer se imunizar, todos irão aceitar a imunização, pois aqui está ela provada e comprovada, como é e como não é, como é o princípio e como será o fim, o porquê do princípio e o porquê do fim. Estes são os dados mais importantes e que devem ser lidos e gravados para que o vivente possa saber e conversar sobre eles. Com isto, o vivente já está bem instruído e pode dar todas as explicações e instruções necessárias. Surgirão aqueles que nada sabem, nada conhecem, nada viram, e mediante este esclarecimento nunca visto, querem ser imunizados também. As graças da imunização são o que há muito todos imploram. Elas estão fazendo falta a toda a humanidade. Delas que todos têm a maior necessidade no mundo. É o principal, o conhecimento mais necessário é a salvação de todos. Só a imunização racional trará a salvação do mundo. E tudo isto será conseguido apenas com a persistência nesta leitura. O vivente, para ser imunizado, é preciso que leia bastante, até ficar de posse do conhecimento para poder esclarecer aos demais. Os viventes não imunizados estão expostos às correntes elétricas e magnéticas sem limites, com seus corpos atraindo outras tantas correntes superiores àquelas que têm no corpo, perturbando-se sem sossego.
à procura de meios para melhorar e encontrando apenas filosofias em experiências, as quais nenhuma melhora lhes trazem. Os que procuraram ser inglorificados. A vida continua no céu do desencanto, mostrando que ela é bem-vinda pelas glórias de que estão de posse, para os que procuraram, por livre e espontânea vontade, serem inglorificados, por descuido dos primitivos que entraram pela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Nesse descuido foram dados os primeiros passos para a formação dessa deformação e pelas modificações porque passaram, pelas transformações que houve, chegaram a ser como são, encantados, sem nunca poderem dar soluções do porquê o mundo assim é, pois já de muito aí estão à procura do certo dos certos e nunca o encontraram, a não ser agora, que aí está em vossas mãos a escrituração de tudo isto minuciosamente esclarecido. Vivendo como vivem nessa vida de misérias, com esse mau fruto de uma natureza nula que não dá garantias de nada e sim indecisões em tudo, principiando pela vida e acabando nas demais coisas. Enfim, um tufão de ruínas, um mundo negro atacado por tudo quanto é de ruim, vivendo como expulso e sacrifícios, vivendo debaixo de uma luta infernal, esperando o bem até morrer e nunca o encontrando. Vida traiçoeira é essa aí desse mundo do encanto, onde muitos ficam até desanimados de viverem, desiludidos, reconhecendo que essa é uma vida sem proveito, porque tudo se acaba, tudo cansa de trabalhar. E embora o vivente queira viver, a vida depende de um organismo debilitado, que é a máquina, e toda máquina com o tempo enfraquece e paralisa. Portanto, essa é uma vida que para o vivente que sabe viver não lhe dá preocupações, porque sabe que não adiantam e qualquer que seja a preocupação é motivo nulo para a vida. Foram os atrasados que criaram essa mania de preocupações. Preocupações só servem para destruir a vida o mais depressa possível. Preocupações devem ser as naturais. As naturais não forçam, não cansam, não maltratam, não incomodam, nem molestam. Mas os viventes desvirtuaram do ser natural por serem atrasados. Se não fossem atrasados, reconheceriam que as preocupações só prejudicam, mas por serem atrasados é que acham que o esforço dá vida, quando é o contrário, o esforço tira a vida. Por os viventes serem possuidores de um grande atraso, é que o sofrimento aumenta de maneira tão assombrosa a ponto de não haver quem não sofra. O sofrimento atrasa cada vez mais os viventes já atrasados. O mundo é de sofrimentos e todos são sofredores, mas esquecem de compreender que o sofrimento foi feito pelos próprios habitantes do mundo. Quem inventou as artes destruidoras foram os próprios habitantes. Quem inventou o esforço da ciência foram os próprios habitantes. Portanto, os causadores do sofrimento são vocês mesmos. Onde está o atraso, está o sofrimento. Ninguém se compreende, ninguém se entende. E na mesma hora que estão se entendendo,
desentendem-se. Isto é prova de que não estão adiantados, pois se estivessem, entender-se-iam muito bem. Onde há desastres, não há adiantamento, porque o atrasado é que não sabe o que faz e, por não saber, sofre as consequências dos desastres. Por conseguinte, está visto que todos caminham em multiplicações de ruínas por viverem num mundo de atrasados. O mundo não tem adiantamento de espécie alguma e só a imunização racional, com o tempo, equilibrará todos pelos métodos e meios racionais. Os deformados, com esse atraso todo, não podem encontrar o bem e quanto mais o procuram, mais desistem de procurá-lo. Esse é um mundo dos cegos de olhos abertos, que vivem à procura da felicidade sem encontrá-la, dentro de um atraso desses, produto dos próprios habitantes. Ninguém pode ter sossego dentro de um atraso desses. A confusão é reinante. Os viventes são insaciáveis, molestados, doentes, possuidores de alegrias momentâneas, passageiras, de felicidades momentâneas e insignificantes em momentos passageiros. Num atraso desses, não pode haver estabilidade, não pode haver paz duradoura entre todos, não pode haver felicidade nem harmonia, porque tudo são insignificantes passagens devido ao atraso de todos. E os verdadeiros cegos, os verdadeiros atrasados, acham que nessas ruínas todas, nesses escombros de misérias, está o grande adiantamento. Enquanto têm qualquer esperança, vão achando que tudo está em grande adiantamento, mas quando se desiludem, não querem saber da fortuna nem de posição. Acham que o melhor é morrer e muitas vezes põem termo à vida. Tudo isso por efeito da degeneração. As degenerações provocam mesmo o enfraquecimento entre as gerações e quanto mais fracos, mais degenerados pela própria natureza e mais atrasados em tudo. E assim a vida continuará até que todos fiquem imunizados racionalmente para deixarem de ser sofredores, degradados, guerreiros vencidos, pois tudo resume-se na morte na campa fria, aonde se extinguem todas as ilusões, todas as alegrias, todas as virtudes empedernidas de misérias, que são o prato onde se consomem e todos comem as lindas maravilhas do encanto, que são o fel sempre permanente entre os viventes atrasados. Nesse mundo, o sossego, a paz, a alegria duradoura só estão no nome, e por isso tudo se acaba, tudo se transforma, tudo é tão vago como a água que corre para baixo e não volta mais. Está aí o encanto, e aqui nesta escrituração racional o desencanto. O desencanto tudo é, e o encanto nada é. O desencanto põe tudo em forma racional, e o encanto sempre pôs tudo fora de forma, multiplicando o mal, lapidando a selvageria para mais multiplicações de ruínas. Mas agora, aqui está o racional superior, trazendo ao conhecimento de todos esta escrituração para a satisfação de todos, para a glória de todos, para a glorificação, para a salvação eterna de todos, para a redenção universal. Está aqui o conhecimento de onde vieram e para onde vão
como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, de todos e de tudo. No mundo, nunca sonharam com a redenção universal, nunca imaginaram poder existir a imunização racional. Só agora, aqueles que aqui estão aprendendo estes conhecimentos poderão falar sobre tal coisa. Os que não conhecem e ouvem falar neste assunto ficam assombrados, não acreditam, acham impossível, e só mesmo vendo e procurando conhecer é que irão encontrar a verdade. Assim todos irão ficar convictos pelo testemunho da verdade das verdades que aqui está neste assunto sem competidor. Todos choram há muito no mundo, todos imploram e vivem em anseios à procura do que agora aqui lhes chega em mãos através desta escrituração. E depois da sua divulgação, o espetáculo no mundo inteiro será incalculável, o delírio será maravilhoso e a alegria nem se fala. A vontade de todos será satisfeita e todos irão saber como é e como pode ser. Afinal, durará semelhante situação por muito tempo e todos farão questão de serem imunizados, e o assunto para o resto da vida de todos será a imunização racional. O delírio será maravilhoso, porque a incerteza, a dúvida, a indecisão, a desconfiança de tudo desaparecerão por encontrarem o caminho da verdade das verdades. E assim serão banidos os sugestionadores dos fracos, os pantomineiros que há muito vêm alimentando todos esses mistérios por não saberem desvendá-los, encerrando tudo no infinito e encontrando agora todos esses mistérios desvendados nesta escrituração. A alegria será deslumbrante, a emoção e a satisfação serão enormes. Isto é um insignificante comentário da vida e do porquê da vida, do que é a vida atual e do que será a vida futura, depois de todas as verdades provadas e comprovadas, de todas as soluções dadas aqui pela imunização racional, onde não há dúvidas a fazer. Duvidam sim os que não sabem, os que não conhecem, mas depois de todos saberem e conhecerem, acaba-se-ão as dúvidas. A dúvida é uma coisa natural de quem não conhece e não sabe. Na dúvida vivem todos há muito, de experiências em experiências, as apapadelas na incerteza de tudo. Nem de outra forma encantados poderiam viver. Só mesmo depois de desencantados é que irão fazer modificações como do preto para o branco, vendo e sofrendo as influências do encanto pavoroso dessa vida, todos cada vez mais cansados de sofrerem, num mundo cheio de crenças, sufocados pelos enigmas e talismãs de embusteiros, onde a morte, depois de tanto sofrimento, é um descanso. O obscurimento do vivente chegou a um tal ponto que os seres materiais valem mais do que a própria vida. A vida resume-se demasiadamente, mais do que vale. Entretanto, cada vez lhe dão menos importância. Qualificaram os seres materiais que são menos do que a vida com mais valor, e assim se desequilibrando, se rebaixando e se reduzindo cada vez mais a ponto de conceituarem a vida e elevarem-na a alto nível de importância na mesma hora,
a desclassificam como menos do que tudo de material. Por isso, todos guerreiam, todos lutam, por tudo se matam, pois colocaram os seres materiais com mais valor do que a própria vida, na mesma hora que valorizam a vida acima de tudo. A confusão é tão grande que estão dentro desse encanto pavoroso em condições tais que não dão pelas contradições criadas entre os desígnios das coisas devido aos desentendimentos de si mesmos e das coisas que são os pertences da vida, que perturbam pela confusão criada, onde não pode haver entendimento nem equilíbrio no mundo. Eis a razão do sofrimento de não poderem viver nesse encanto onde lutam contra tudo, pois do contrário não vivem. Guerreiam por tudo, pela saúde, pela felicidade, pelo saber, pelos negócios, pelas artes, pelos compromissos, para melhorar e a vida se tornando dentro dessa luta, sem proveito algum, aguardando as melhoras, e o proveito que tem é de uma hora para outra, acaba-se a vida. Está aí a nulidade de tudo, a prova de como esse encanto é pavoroso e ludibriador, cheio de paliativos ilusionistas, onde todos seguem os fantasiados que, com o tempo, se encaminham para solucionar as ilusões, mas que, por serem aventureiros, não duram muito nessas ilusões.